Olá, pessoal da Sociedade Espírita Cristã Irmã Miriam, de Madre de Deus. Que maravilha poder estarmos juntos neste momento para discutir um pouco sobre essa doutrina maravilhosa, libertadora de consciências, que é o Espiritismo. Eu sou o professor Danilo Cruz, trabalhador do Centro Espírita Paulo e Estevão, na Pituba, em Salvador. E estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as mortes que estão acontecendo nesse período de pandemia. Qual é a contribuição que a doutrina espírita tem para dar com relação a esse tema tão impactante? Mas como é necessário acontecer em toda e qualquer atividade espírita, eu convido para que todos nós, neste momento, busquemos uma postura mais introvertida, mais introspectiva, para que na comunhão da prece nos conectemos com o mais profundo e mais alto em nós. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez em Teu nome reunidos, buscando nos esclarecer através dessa doutrina maravilhosa que nos ampara. Abençoa-nos os nossos propósitos, abençoa-nos também nas nossas intenções de levarmos adiante através dos nossos gestos, das nossas ações, assim como dos nossos pensamentos e sentimentos, essa amorosidade que sempre nos envolve. Que estejamos sempre atentos para percebê-la, com os corações repletos de gratidão. Nós lhe pedimos a autorização para iniciarmos o trabalho de hoje com a certeza da influência benfazeja dos teus prepostos a nos auxiliar. Sê conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Pois bem, vamos lá. Falar de morte nunca é um tema muito bom. Afinal de contas, morte é sempre um tabu. Geralmente, quando a gente vai falar sobre esse assunto, as pessoas não gostam. Invariavelmente é um tema que inquieta as pessoas. O que eu acho curioso no meio espírita perceber essa inquietação, visto que nós sabemos que a realidade é a espiritual e que essa que ora vivemos encarnados é apenas um pequeno estágio, muito breve, bom que se diga, da realidade maior, que é a realidade do espírito imortal que somos. Mas ainda assim, a gente mantém inquietações. Um exemplo bom que eu gosto sempre de dar para meus alunos quando leciono disciplinas com relação ao tema da tanatologia, que é o estudo da morte, é o fato de que as pessoas geralmente, quando são convidadas a responderem qual seria o contrário de morte, elas respondem de chofre, vida, quando isso é um equívoco. O contrário de morte é nascimento, porque um demarca o final de um processo e o outro necessariamente vai falar do início desse processo. A gente, sendo espírita, poderia ir mais além e dizer que, na verdade, o contrário de morte seria a fecundação, que é o início da vida orgânica, né? Mas é uma parte dessa vida. A morte faz parte da vida. A gente sabe disso. É muito difícil a gente administrar em nossos corações essa verdade, em especial quando algum dos nossos vem a falecer. Uma pessoa querida, um ente amado, quando nós o perdemos, tendemos a sofrer bastante e nos esquecer das pressuposições que a doutrina espírita nos traz, que inclusive nos servem de consolo, mas curiosamente a gente esquece. E quando eu falo perder, eu falo de propósito, porque eu convido a reflexão aí, não é verdadeiramente um perder, porque a gente não perde aquilo que nunca teve, não é nosso. Não é verdade? Não é nosso.
A gente precisa alargar os horizontes e enxergar esse processo absolutamente natural como sendo natural. Infelizmente, a gente se rebela contra essa possibilidade de reflexão porque quer ter conosco aqueles a quem amamos. E isso pode ser bastante problemático, porque às vezes pode estar querendo dizer que nós temos a prepotência de termos uma ideia de que nós somos os todos poderosos, né? Os onipotentes. Nós não somos. Há que se cultivar humildade para enfrentar essas circunstâncias. Como é que a doutrina espírita nos ajuda a entender o que está acontecendo com a humanidade nesse processo de pandemia? A gente sabe que nós estamos passando por um período de transição planetária. Nós estamos gradativamente, isso há muito tempo, não é uma coisa tão recente assim, estamos gradativamente mudando de provas e expiações, plano de provas e expiações, planeta de provas e expiações, para nos tornarmos um planeta de regeneração. Esse processo, essa transição, obviamente, que nos incita a reflexões, a crescimentos, a amadurecimentos mil. E é preciso que a gente verdadeiramente esteja aberto a aprender com esses processos. Se a gente pegar a doutrina espírita, a gente vai ver que existem as provas coletivas, né? A gente já sabe disso, a gente já estudou sobre isso, já ouviu um palestrante falar, e se não ouviu, se não estudou, o convite é agora para que a gente se debruce sobre o assunto, para poder aurir dele o maior nível de aprendizado que pudermos. Porque, sem dúvida alguma, o que estamos vivendo é um convite ao amadurecimento. É um convite à evolução, ao aprendizado no seu nível mais profundo e espiritual. A gente, quando vai estudar um pouquinho sobre o assunto provas coletivas, a gente vai encontrar lá na Revista Espírita de abril de 1866, um assunto que é interessantíssimo, e tão interessante é que Kardec fez questão de colocar essa mesma comunicação no livro A Gênese, o último livro do Pentateuco Espírita, das 5 obras básicas, né? Que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Pois bem, no último, que é a Gênese, nós vemos que Kardec coloca exatamente esse mesmo texto de abril de 1866, que versa sobre a questão das provas coletivas. Nós vemos que os espíritos explicam a Kardec que o objetivo dessas provas sempre é o de transformar a massa de espíritos que habitam o planeta. A massa que habita o planeta. Pois bem, então, isso tem como principal função, principal objetivo, trazer novas ideias para que o planeta possa coletivamente evoluir. Para que a gente tenha a oportunidade de crescermos juntos. E aí a gente vai encontrar inúmeros textos que são interessantíssimos em O Livro dos Espíritos. E eu destaco aqui 2 questões do Livro dos Espíritos. A 728, né, que vai falar o quê? Que a gente precisa de processos destrutivos. Ali a gente está falando das leis morais, exatamente sobre a lei de destruição. E os espíritos falam para Kardec que processos destrutivos acontecem na humanidade, a exemplo do que nós estamos passando, com a finalidade precípua de trazer regeneração, porque toda destruição ocorre para fomentar uma regeneração. É uma forma de renovação
da ambiência não só material, mas também psíquica da humanidade. Além disso, também a gente vai encontrar lá na questão 788 de O Livro dos Espíritos, os espíritos explicando para Kardec de forma textual que os povos são como individualidades coletivas. Olha que interessante, né? Um povo, um grupo de pessoas é visto pelos espíritos que ajudaram, né, a trazer para o mundo a doutrina espírita como sendo uma individualidade coletiva que teve uma infância, assim como uma pessoa, aquele povo teve uma infância intelectual, amadureceu para uma adolescência e aí vai amadurecendo, evoluindo, como se fosse uma pessoa. Uma coletividade também passa por esse processo evolutivo. E obviamente que essa coletividade é composta por essas individualidades que têm essa solidariedade, trazendo, né, essa conexão entre essas individualidades. Por quê? Porque fazem, como diz no budismo, né, o Sangha, que é o que? A comunidade, que se você evolui sozinho, se ilumina sozinho, não adianta. Você tem que ajudar, e se iluminando, ajudar a comunidade. Isso é o processo de iluminação, né? Isso, inclusive, Siddhartha Gautama, né, o Buda, ficou conhecido como o Buda da compaixão, porque assim que ele se ilumina, ele se volta para a sua Sangha para ensinar as pessoas da sua comunidade como despertar espiritualmente para alcançar essa liberdade, essa libertação de consciência. É interessante porque com essa visão que o budismo vai trazer, a gente vai ver que eles falam o quê? Que nós somos como que contas de um colar. E o fio que conduz essas contas é o que nos une. É essa solidariedade que nos une. Que é tão interessante para a gente, né? Para nosso aprendizado, perceber a necessidade do coletivo, a necessidade do cuidar do outro. Isso também me faz lembrar que assim que desencarnou, Bezerra de Menezes pediu para Maria de Nazaré a autorização para permanecer ainda na Terra, junto ao Brasil, para auxiliar a evolução espiritual desse país com o qual ele se sentia vinculado profundamente. E aí, conforme o relato de Chico Xavier, desce uma pluma do céu, junto com Celina, a mensageira de Maria, e desenha no ar a resposta de Maria, permitindo que Bezerra ficasse ainda por mais 100 anos tomando conta do povo brasileiro. Não à toa que ele é tão admirado no meio espírita, tão buscado tantas vezes, não é? Então é esse senso de comunidade, de coletividade, de solidariedade que nos une, é que faz justamente a gente ter esse aprendizado coletivo. Justamente por quê? Porque vivemos uma espécie de partilha de uma individualidade coletiva, conforme a gente encontra lá na questão 788 de O Livro dos Espíritos. Tão interessante. Para além disso, a gente também vai encontrar alguns textos interessantíssimos para a gente refletir. E aí eu destaco um que está no livro Obras Póstumas, que foi um livro publicado posteriormente à desencarnação de Allan Kardec, de professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome dele mesmo, né? Assim que ele desencarna, os textos que não haviam sido publicados, que estavam engavetados, foram juntados e foram publicados. E aí o livro Obras Póstumas veio à tona. E um dos textos de Kardec, que versa exatamente sobre as expiações coletivas, está lá no livro Obras Póstumas, de forma muito esclarecedora,
falando justamente sobre esse convite que a gente está recebendo agora com a pandemia de coronavírus. Lá a gente vai ver que os espíritos ensinam, né, nas respostas que dão a Kardec, que as leis que regem a individualidade são similares às que se aplicam às coletividades. São as mesmas leis que se aplicam aos indivíduos, são as que se aplicam às coletividades. Então não tem por que a gente fazer essa diferenciação. Geralmente a gente vai ter um olhar mais individualista e achar que o processo evolutivo é meramente individual. E os espíritos nessa questão aí vão trazer para Kardec que, na verdade, as leis são aí idênticas, são as mesmas leis que se aplicam, né? Então, por isso, inclusive os espíritos dividem, né, as coisas. Eles dizem assim, que existem 3 níveis de avaliação aí com relação à aplicação dessas leis. No nível individual, do seu processo de evolução pessoal, no nível familiar, quando você tem ali uma aproximação mais afetuosa das pessoas que contigo convivem, e aí eu estou falando em nível espiritual, de uma família espiritual, que é mais ampla do que só a nossa família carnal, a nossa família material, né? Não é só essa, é mais do que essa. Tem também o terceiro nível, que é o nível coletivo. Os espíritos dizem a Kardec isso, né? Que você pode ser um indivíduo bom, mas nesse nível coletivo não agir de forma boa. É o nível que eles chamam de nível do cidadão, da cidadania. Você pode ser uma excelente pessoa, uma pessoa muito boa no âmbito familiar, mas em âmbito da cidadania você pode não ser uma pessoa tão boa. Assim como o contrário, que aliás é bem comum acontecer, né? É um ótimo cidadão, mas, como diz a frase, quem não te conhece que te compre. Vá conviver junto para ver como é a convivência com essa pessoa. Então, existe isso. A gente vai ver que são 3 níveis de aplicação diferenciada dessas mesmas leis que nos acolhem, que nos amparam, mas que regem a nossa moral, regem o nosso processo evolutivo. Então, isso é importante deixar claro. Eles também dizem o quê? Que a solidariedade das expiações coletivas não suprime a necessidade da expiação das faltas individuais. Olha que interessante, né? O fato de que a gente tem uma solidariedade coletiva para passar por expiações coletivas não vai deixar de lado a necessidade de termos nossas provas individuais também. Temos questões individuais a serem resolvidas e, obviamente, que essas responsabilidades estão ainda imputadas, né, em nossas perspectivas, em nossos futuros. Então, o fato de você vivenciar uma expiação coletiva não te exime de precisar, a posteriori, caso seja necessário, passar por expiações individuais. Isso também é importante, eles colocam isso de forma muito interessante. Eles dizem também o quê? Que quando a gente desencarna, a gente toma consciência de que o espírito imortal, ele sempre se esclarece através da experiência. Seja ele encarnado ou desencarnado, o espírito sempre se esclarece através da experiência. E, portanto, toda experiência incorre para o nosso processo evolutivo. Toda experiência vai trazer aprendizado. Isso quer dizer o quê? Que o infortúnio também impele a busca para o remédio para o mal. Isso é importante, tá? Que o infortúnio nos empurra para frente para buscar o remédio para o mal. Então, na situação difícil que a gente está vivendo, isso nos impele, isso nos empurra para adiante. É o grilhão ali empurrando a gente para ir para frente, né? A coisa você está sendo empurrado. Às vezes a gente se aprisiona, né? Se agrilhou, se prende no lugar, mas na verdade, acicatando ali a gente para poder caminhar. A gente precisa caminhar. A caminhada é essa, é aprender com o infortúnio. A situação difícil, a chamada tristeza.
E é isso que a gente está vivendo, não tenho dúvida nenhuma de que está sendo uma baita prova para muitos de nós. E aí, quando a gente tem esse olhar de que aquilo ali está nos trazendo um aprendizado, um crescimento, as coisas mudam de figura. A gente para de olhar como um problema e passa a enxergar aquilo como um desafio, como um potencial de crescimento. A gente para de se perguntar por que isso está acontecendo e basta se perguntar qual deve ser o meu próximo passo. O que é que eu posso fazer para aliviar a dor do meu irmão? Como posso fazer para me debruçar sobre o meu processo evolutivo e crescer? Eu passo a ter um outro olhar, saio do vitimismo e passo a me implicar e me responsabilizar. Aliás, é uma coisa que a doutrina espírita faz muito bem. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. Uma vez a doutrina espírita começa a fazer sentido na sua vida, nunca mais você erra em paz. Nananina não. Não dá para errar em paz, uma vez que a doutrina espírita faz sentido. A gente sabe disso. A gente cresce, a gente tem um outro olhar. E é esse o convite, inclusive, dessa minha fala. Exercitarmos esse outro olhar. Percebermos o quê? Que essas circunstâncias, como dizem os espíritos ainda lá no livro Obras Póstumas, nos impõem novas resoluções, nos impõem melhores escolhas, novas oportunidades de crescimento. Então, nessas circunstâncias de desencarnação coletiva como a gente está tendo agora, os espíritos desencarnantes estão tendo grandes oportunidades para reavaliação dos seus padrões de comportamento, estão tendo grandes oportunidades para fazerem novas e melhores resoluções e escolhas, novos caminhos, sem dúvida alguma. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar algumas coisas interessantes também, né? Primeiro, que eu gosto sempre de destacar, capítulo 5º, que é uma fonte de bênçãos, né? O 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados os aflitos. E lá a gente vai encontrar no 3º item o texto Justiça das aflições. Interessantíssimo, que versa exatamente sobre o fato de que nós precisamos nos lembrar de que tudo tem uma razão de ser. Nada está fora do lugar no universo. Tudo obedece a leis. Tudo está perfeitamente harmônico onde precisa estar. Então, com certeza, esse olhar vai nos fazer uma outra percepção com relação à vida, com relação às provações e expiações que a gente ainda precisa passar. Então, nessa circunstância, a gente tem a oportunidade de se questionar qual seria essa razão de ser. Mas não um olhar retrospectivo. Que às vezes a gente tem esse olhar, né? Por que isso aconteceu comigo? Olha para trás. Para procurar qual é o karma. Muita karma nessa hora. Eu sempre brinco falando assim. Muita karma nessa hora. Porque às vezes você está sendo convidado a uma coisa do futuro, não com relação ao passado. Né? Na expiação você precisa expurgar aquilo do seu passado que infelizmente trouxe infortúnio e infelicidade. No entanto, na provação você tem a chance de mostrar, de provar que está pronto para galgar um novo degrau instrucional em termos espirituais, um novo degrau evolutivo. Então você tem em vista, lá na frente, um processo que ainda te espera, e não olhar para trás, retrospectivo. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, é para que isso está acontecendo comigo. Isso vai fazer toda a diferença, porque isso nos empodera, isso nos mobiliza, né? Sempre ajudando a gente a encontrar um sentido, um significado. Eu ensino psicologia e muitas vezes eu faço questão de rememorar o pai da logoterapia, que é Viktor Frankl, que é justamente
um autor que eu admiro muito pelo fato de que ele vivenciou na prática aquilo que ele ensinava. Ele dizia o quê? Que nós precisamos de um sentido para viver. A nossa busca existencial precisa ser impregnada de um significado. Essa busca por sentido vai fazer toda a diferença. Pois bem, é isso que a doutrina espírita faz. Ela nos ajuda a enxergar um sentido para o que a gente está vivendo. Isso faz toda a diferença. Isso robustece o nosso olhar, isso nos faz inspirar, suspirar de forma muito mais clara, muito mais ampla e termos certeza de que estamos bem amparados, porque nada está fora do lugar. Tudo tem uma razão de ser. Que a gente lembre, o próprio título do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das falas de Jesus no Sermão da Montanha, que é bem-aventurados os aflitos. Olha que importante aí a gente lembrar a bem-aventurança da aflição. A gente cresce nela, a gente amadurece nela. E aí, ainda no capítulo 5, a gente pulando para o item 21, a gente também vai encontrar algumas coisas interessantes. Em especial nesse item, é onde a gente tem o texto chamado Perda de entes queridos, mortes prematuras. Pois bem, é esse o texto principal que inspira a minha fala para vocês hoje. Justamente porque eu percebo nele um potencial incrível para nos ajudar a lidar com tantas perdas e tantas mortes que estão acontecendo. Nós precisamos sim nos responsabilizar, para evitar a propagação desse vírus mortal. Com certeza nós precisamos abraçar essa causa, para que as pessoas se responsabilizem pela coletividade. Mas quando acontece esse tipo de circunstância, a gente também tem que ter o olhar de ver, ter olhos de ver. Porque essa mensagem do espírito Sanson, que havia sido um membro da Sociedade Espírita de Estudos, Parisiense de Estudos Espíritas, ele traz justamente o fato de que a morte prematura de alguém, geralmente quando a gente olha para isso, a gente fica angustiado, acha até que Deus é injusto, a gente diz assim, como é que pode? Os velhos não morrem e os mais jovens estão morrendo tão cheios de futuro, com tanta vida pela frente. E aí Sanson nos convida a enxergar a vida com um olhar muito mais amplo, Porque esse olhar que a gente está tendo sobre a vida quando fala isso é um olhar do terra a terra, um olhar materialista. Porque a vida mesmo é a de lá. Aqui é só um suspiro, É só uma pausa para o aprendizado, dentro da nossa verdadeira vida, que é espiritual. Então, quando a gente alarga os horizontes, isso vai fazer toda a diferença, Isso faz toda a diferença. Ele vai dizer, inclusive, que em muitos casos a morte prematura pode ser uma bênção que Deus concede. Porque, aí ele explica, porque preserva das misérias experimentadas na existência e também preserva das seduções que poderiam descambar toda uma encarnação. Iriam complicar o nosso processo evolutivo de maneira terrível. E aí vem a morte para evitar esse tipo de circunstância. Então, nesse sentido aí, a morte vai ser, sem dúvida alguma, um benefício. E aí ele diz o quê? Que mais vale uma posição elevada entre os homens do que uma posição elevada entre os espíritos bem-aventurados? Não. É muito melhor a gente pensar em termos de vida espiritual, que é a vida verdadeira, e perceber que mais vale estar entre os espíritos bem-aventurados do que esse suposto futuro promissor que a gente tanto diz dos jovens que desencarnam cedo, Das crianças, etc. Então, é importante a gente também alargar os olhares. E aí Sanson nos convida também a uma reflexão incrível. Ele diz assim, que não é incomum que a gente
entre numa atitude egoística ao desejar que fiquem aqueles que nós amamos para também sofrerem conosco. Porque a vida corporal, a existência material, em termos espirituais, é um momento de sofrimento e de angústia, obviamente, né? É um momento necessário de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento, né? Mas para a vida do espírito, é sem dúvida alguma um momento, inclusive os espíritos falam, né? A Kardec, no Livro dos Espíritos, que antes de encarnar, os espíritos sofrem com ansiedade. A ansiedade é antes de encarnar, imagina aí, hein? E a gente morrendo de medo de morrer. Quando, na verdade, é o momento de libertação e de crescimento, né? É claro que eu falo isso, mas eu já passei por diversas situações, né? E uma que me vem à mente de forma muito clara, me vem a lembrança de uma situação que eu vivi que foi bem curiosa. Eu, quando completei 30 anos, fui fazer um exame cardíaco e aí o aparelho estava quebrado, mas eu não sabia que estava quebrado e ninguém sabia que estava quebrado. Detectou uma doença no meu coração aí que me daria no máximo 1 ano de vida. Pense aí como foi angustiante lidar com essa limitação tão próxima, né? E aí, depois de muitos outros exames, ficou comprovado que nada daquilo era verdade, que o aparelho que fez o exame estava quebrado. Mas esse período para mim foi crucial, tanto que alguns meses depois, numa reunião mediúnica que eu participei, um espírito falou através de uma médium que desconhecia essa situação do exame que eu tinha feito, né? Aí o espírito veio e disse: tá vendo, irmão Danilo, como é bonitinha a teoria, mas na prática a coisa é diferente, né? A teoria na prática é outra. E aí eu dei risada porque eu lembrei da situação, realmente, né? Quando a gente vem aqui para falar numa palestra de forma aberta, aqui não precisa a gente ter medo de morrer e tudo mais, mas na vida prática a gente precisa também ter essa vivência e abrir-se, né, para o coração, para a realidade espiritual. Sem dúvida foi o aprendizado necessário para mim, para lidar com o fato de que sim, é muito mais bonito na teoria do que na prática. Então a gente precisa, sem dúvida alguma, construir esse desapego a partir de já, para ir aos poucos morrendo, né? Porque a gente está fazendo cada dia a mais é sempre um dia a menos, né? Então que a gente possa, como diz Joana de Ângeles, né, morrer como viveu. Isso é importante. Ela diz assim: ó, morre-se como se vive. Então que a gente possa ir construindo, né, nessa vida esse processo de morrer pacífico, tranquilo, harmonioso, né, maravilhoso, como foi a nossa vida, né? Então que a gente vá aos poucos nos permitindo a educação para a imortalidade, que é esse o convite que a doutrina nos propõe, né? Nos educarmos para a imortalidade. Ainda lá, no item 21 do Espírito Sanson, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que as dores que às vezes são sentidas por quem fica com saudade de quem partiu, às vezes essas dores são desarrazoadas, ou seja, são sem sentido, né? São exageradas, digamos assim. Obviamente que a gente não pode privar a pessoa que sofreu uma perda, entre aspas aí a palavra perda, de sofrer, de passar pelo luto. Eu acho terrível quando eu ouço alguém falar: ah, não chore não, não chore. Chore, chore sim, eu falo assim. Chore, porque é preciso que você elabore o luto, né? Eu sou psicólogo clínico e sei como pode ser devastador um luto mal elaborado. Eu percebo na vida prática das pessoas que eu atendo como pode ser terrível ter que enfrentar uma perda e não poder expressar essa emoção. Então chore, aprenda a lidar com essa saudade, porque dói sim, é terrível, não é fácil não. É claro que a gente precisa ter serenidade, essa serenidade é uma construção, mas é isso, o convite que a doutrina traz é que a gente tenha uma reflexão e vá gradativamente se desapegando e percebendo a necessidade de usar o raciocínio, usar a razão
para avaliar que aquilo ali nada mais é do que um momento breve de afastamento, que em breve nós nos reencontraremos, ou com o regresso dele para o plano físico através da reencarnação, ou através da possibilidade mediúnica de contato, que é uma realidade, ou com o nosso regresso para o plano espiritual para encontrá-lo. Então, obviamente, a gente precisa estar aberto para esse tipo de aprendizado. Até porque, como diz Sanson, essas dores desarrazoadas afligem os desencarnados. Elas deixam eles aflitos, trazem problemas. Por quê? Por dois motivos. Sanson é cirúrgico, ele diz assim, 2 motivos. Primeiro, pelo fato de que esse tipo de atitude denota uma falta de fé, o que pode deixar muito preocupado o espírito desencarnado com relação aos seus que ficaram, porque falta de fé pode levar a diversos problemas por conta de escolhas mal feitas, por conta de diversas questões. E segundo, que não é menos importante, né? Que é o fato de que às vezes essa dor desarrazoada, essa expressão emocional exagerada pode estar denotando revolta contra a vontade de Deus. Isso também seria um baita problema, porque, infelizmente, está ali deixando claro que nós não somos humildes para nos entregarmos à vontade do Pai, como Jesus nos ensinou no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Que a gente se lembre disso, né? De deixar à vontade de Deus as nossas resoluções, fazer a nossa parte, mas confiar na vontade de Deus. Isso é crucial, isso é primordial na vida de qualquer cristão. E a gente, espíritas cristãos que somos, precisamos construir essa atitude de humildade, de entrega, né? De aceitação. Frase de núcleo pobre de novela da Globo: aceita que dói menos. Essa frase carrega uma verdade. Pois é, não estou com isso dizendo para a gente cruzar os braços e dizer ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. Não é isso. Eu estou dizendo para que a gente aceite para poder fazer algo diferente. Até porque, como diz Carl Rogers, um psicólogo que eu gosto bastante, a gente só muda aquilo que a gente aceita. Não dá para mudar aquilo que a gente luta contra. Não dá para mudar aquilo que a gente nem sequer admite. Então é preciso aceitar. É preciso crescer com isso. E aí Sanson prescreve o que de comportamento para a gente? Prece. Que a gente possa, através da prece, construir gradativamente o mérito de um breve reencontro com esse ente amado. Pois bem, por quê? Porque a prece alivia qualquer sofrimento pelo qual esteja passando o espírito. Então que a gente se preencha de prece, não de palavras vazias, mas de sentimento, de fé, né? E assim, com certeza, a gente vai galgando aos poucos, através da prática do bem, olha a caridade aí, termos o mérito de reencontrarmos as pessoas que amamos. Então que a gente perceba que essa doutrina libertadora de consciências é maravilhosa para nós o tempo todo. Que a gente faça a nossa parte, a gente faça por merecer sermos tão beneficiados em termos contato com essa doutrina lindíssima que é a doutrina espírita.